ver uma diretoria falando tanto em profissionalismo, em gestão e tudo mais, é ver como dentro do futebol as coisas estão perdidas dentro do Palmeiras. Por vários motivos. Eu não consigo entender uma boa gestão sabendo que tem um diretor de futebol que não deve ganhar pouco, deve ser uma folha salarial ali na casa dos 100 mil, 150, não sei também, né? Não é culpa dele ganhar isso, foi contratado para isso, mas em que todas essas negociações que aparentemente têm tido resultado negativo, a Leila está à frente. Então, para que você tem um diretor financeiro, né, o diretor de futebol? Porque ela conversou com o Claudinho, ela conversou com o Andreas Pereira, né? Será que não é por isso que ela tem esse diretor de futebol? E aí eu falo assim, então você não precisa da figura dele, esse é o primeiro ponto. Eu até, antes de ir para o segundo ponto, vamos pegar nesse primeiro, que eu gostei que você trouxe isso, mas isso foi um papo que eu tive com um amigo esses dias sobre isso. Me incomoda um pouco essa história do a Leila pegou o telefone. Não existe isso. Isso cara. me incomoda, porque eu acho que assim, o presidente, claro, é a caneta máxima. Se ela entrar numa jogada, maravilhoso. Mas eu acho que é diferente de o Abel entrou, o Anderson Matos entrou, e aí numa necessidade entre clubes, a Leila entrou. Aí é para aplaudir. Exato. Uma coisa mas ela direto com o jogador, sobre o projeto esportivo. Será que se fosse outro, fosse outro diretor de futebol, ela ia pegar no telefone? Eu acho que assim, a grande fraqueza, vamos colocar como fraqueza dela como presidente, também é a grande força, que é a centralização, que eu acabei de falar, que, por exemplo, quando sai o Cícero, entram 3 profissionais. Não é uma cadeira para serem 3 cadeiras, entende? É um cara para tomar essa decisão, para centralizar. Eles tiveram muita experiência, é claro isso, né? De colocar 3 funções, porque o Cícero organizava esses 3 abaixo dele, e aí deram a liberdade. Deu certo no Felipe Anderson, que foi o primeiro grande movimento. Mas aí, cara, o diretor de futebol, a gente do outro lado aqui, o Costa esteve lá dentro, acho que sabe até um pouco melhor do que a gente aqui. Mas ele vai muito além do que só contratar o jogador. A gente sabe disso. Eu canso de falar isso. Eu imagino, por tudo que acontece, pelo que os jogadores falam, o próprio Abel, o Anderson Barros, ele deve ser um gerente excelente administrativo. O cara que deve saber fazer um PROC-C, PROC-V como ninguém no Excel. Mas no futebol, você tem alguns meandros, você tem algumas coisas que elas são inerentes ao futebol. Se tá certo ou tá errado, a gente pode discutir. Mas a gente vê aí outros diretores de futebol falando sobre negociações, né? E eu nem vou citar o Alexandre Matos, porque no Palmeiras parece que ou é Alexandre Matos ou é Anderson Barros. Não tem outra alternativa. E já foi, né? Eu vou citar alguns outros nomes para vocês aí depois assistirem. Era melhor você ter passado normal. Eu vou citar alguns outros nomes para vocês assistirem, e de novo, eu não estou falando aqui a questão da qualidade do cara, mas para entender como é que são feitas as negociações dentro do futebol, né? Você tem entrevista em podcast aí do Alexandre Pássaro, que é um cara que já teve no São Paulo, que é palmeirense, inclusive, que já foi para o Vasco, o Angione, que teve no Grêmio recentemente, você tem o Thiago Escuro. Se você pega as entrevistas desses caras, tem muitos detalhes dentro de negociação que não tem ali um MBA, um checklist para você seguir como se você estivesse tratando com um fornecedor que vai te servir uniforme. Futebol tem muitas outras coisas, cara. Às vezes o contrato é fechado porque, sei lá, o cara vai ter um assistente a mais que o clube paga, ele vai morar mais perto da balada do que do clube, sei lá, tem coisas assim que passam muito além de um contrato normal profissional. E o Palmeiras o Palmeiras quer ser, nessa gestão, o reinventor da roda. Ele quer transformar o futebol e fazer as coisas todas muito certinhas, muito alinhadas e tudo mais, como se fosse um mercado qualquer, como qualquer outro segmento. E não é, no futebol não adianta. E nós passamos por isso, viu, Arthurzinho, para passar aí para você jogar a bola aí com você, nós passamos por isso. Aliás, o Luquinhas, o pessoal comentou aqui que o meu mic tá baixo. O mic do Massa tá um pouco abaixo, se puder 4, dar um grauzinho aí no mic 4, tá bom? Viu, Arthurzinho? Nós passamos por isso, só que de uma ordem inversa, com o Paulo Nobre. No primeiro mandato do Paulo Nobre, que ele quis estabelecer aqueles contratos de meta, que hoje é uma realidade, mas ali ele queria... Produtividade, né? Produtividade, só que só a produtividade. E aí ele entendeu, para a segunda gestão dele,
que ele precisava desse cara do futebol para isso. E aí nós estamos vivendo o inverso nesse momento. Na primeira gestão da Leila, tudo certo, ganhando títulos, competindo, como a gente esperava e como a gente gosta, e nesse segundo parece que centralizou muito. E o Palmeiras não está conseguindo concluir as negociações, né? E eu acho que essa é a palavra, é a centralização, né, que incomoda em tantos momentos. Nós sabemos, de fato, quem é a cabeça pensante no sentido de ir atrás dos atletas, de dar o aval para o jogador, de ir, até porque a presidente fez questão de falar isso, né? Que conversa, que fala, que vai atrás, que é ela quem decide, que barra, enfim. Então, realmente, eu acho que quando você fala de um clube de futebol, você não está falando de uma empresa comum, né? Administrativamente, você pode tratar em alguns aspectos o Palmeiras ou a instituição como, de fato, uma empresa convencional e tomar as decisões que, de fato, são tomadas, né? Administrativamente, etc. Agora, para o meio do futebol, nós sabemos que existe a questão de você saber onde você está pisando, de você ter a lábia no negócio, o traquejo da profissão que você está exercendo dentro da função que você está executando, né? E ao que tudo indica, como o Massa muito bem disse, o Barros ele pode ser a pessoa mais gente boa do mundo, ser um exemplo de profissional, pode bater o ponto, pode nunca ter atrasado, saído sempre 3 horas a mais, sempre quando entrou. Agora, esportivamente, no quesito de contratação, sempre deixou a desejar. Então, quantas vezes a gente já não viu os balanços de contratação, né? De trazer atletas, desses atletas vingarem, de ter a contratação desses atletas que são da primeira prateleira, né? Então, em muitos momentos, isso de fato deixou a desejar. E talvez hoje, se o Palmeiras precise de tantos atletas que tenham um nível para chegar e para balancear esse time, para equilibrar, para o banco ser tão bom quanto é o time titular, parte também dessas decisões administrativas do Palmeiras. Eu só ponderar um pouco que assim, a gente não pode também ser 880, né? Falar que ele nunca soube contratar. Dos titulares de hoje, 5 foram contratações dele. São 5 belíssimos jogadores. Murilo, Piquerez, o Richard Rios, Maurício e o Facundo Torres, né? Então, tudo bem que você tem o Flaco Lopes aí, que foi ele, mas era uma tentativa e acho que ele trouxe no momento em que todo mundo gostaria que ele trouxesse, ele conseguiu trazer. Mesma coisa com o Felipe Anderson, que infelizmente virou esse exemplo para nós, né? Negativo até aqui, né? Vamos ver. Então, assim, tem que ponderar um pouco. É que ele trouxe muitos também que não deram certo, isso é um fato. Mas também não dá para dizer que nunca contratou ninguém, mas isso contratou. Acontece vendeu muito bem. Com todo diretor acontece isso. A questão é a trouxe balança. Uma penca também para. E tem algumas outras tá coisas, balança, por exemplo. Sem maldade no que eu estou dizendo, mas no balanço. O momento que o Palmeiras vive, por exemplo, até o perfil dele, né, de ser um cara mais retraído, era a hora do Anderson Barros até para blindar o Abel, o elenco, chegar e falar com a imprensa e falar com o torcedor. Quando a gente fala falar com a imprensa, não é com o TLD, não é com a Globo, não. É que quando o cara fala com a imprensa, ele tá falando com o torcedor. Você imagina o Anderson Barros e a diretoria, desde o início, tratar o Paulista de fato como um campeonato de pré-temporada e teste, como o Abel tem segurado essa bucha, né? É muito melhor que o diretor venha e faça assim, ó, aconteça o que acontecer, o Paulista é teste, a gente já ganhou 3, se não ganhar tá tudo bem. É diferente o técnico se expor e falar isso do que o dirigente lá e reclamar. Quando acontece o que aconteceu contra o Corinthians aqui, perder em casa do Novo Horizontino, né? O dirigente tem que ir lá também dar a cara a tapa para falar, ó, tá tudo bem, a gente tá aqui, se tiver que xingar, sou eu aqui o escudo, não tem problema nenhum,